Super bate-papo! A Petrobras ela surgiu como um grito do país, né, de vontade de ter soberania, de não ter dependência de outros países. A nossa realidade ela era a de importação de gasolina, importação de diesel, era importação de todos os componentes. E aí, a partir da criação da Petrobras, se abriu duas frentes. Uma para procurar, né, localizar petróleo no Brasil, e uma outra frente foi construção de refinarias para que a gente pudesse produzir aqui no Brasil a gasolina, o diesel, o gás de cozinha. Então, nós faríamos o quê? Importação de petróleo para poder, pelo menos, produzir um produto de maior valor agregado no mercado nacional, gerar mais empregos de técnicos e engenheiros, e, em paralelo, tentar achar mais petróleo. Então, foi com essa finalidade que ela nasceu, né? Garantir uma soberania do nosso país. A crítica que é feita à Petrobras, ela é a mesma que era feita no passado. Né? O Brasil não pode ser autossuficiente, vocês não têm conhecimento, vocês não têm tecnologia. Fique assim mesmo, todos vocês. Continuem atrasados no tempo, que nós, países desenvolvidos, vamos explorar a riqueza, né, do seu país e vocês continuarão dependentes de nós. Na prática, eu estou traduzindo o que está por trás do discurso, né, da acusação de um país que não teria, teoricamente, um conhecimento. Né? E o que a Petrobras fez foi enfrentar essa crítica e provar na prática a capacidade do desenvolvimento tecnológico através dos estudos de engenheiros e técnicos brasileiros, realizando todo um desenvolvimento dentro da Petrobras. Então, qual foi o cenário do início? Se construiu as refinarias para produzir os combustíveis. Porém, ainda não tínhamos petróleo suficiente. Então, a Petrobras, ao mesmo tempo, dependia da importação, mas atendia o mercado interno com os combustíveis, né, e garantia um corpo técnico na área tanto química como metalúrgica dentro das refinarias. Então, garantia a geração de emprego também nessa área de mais conhecimento tecnológico. E empregos com salários também mais elevados, que garante também uma circulação maior de recurso na própria economia. Daí para frente, a Petrobras continuou encontrando mais petróleo no solo brasileiro, começou a avançar para o mar, e ela começou a ganhar prêmios de exploração do petróleo dentro do alto mar. Até o ponto onde, além dela bater recordes, né, de prospecção em plataformas que chegavam até 3.000 metros de profundidade, você tinha 3.000 metros de lâmina d'água, daí uns 1.000 ou 2.000 metros ali de perfuração no fundo do mar para alcançar o petróleo. E aí nós fomos aumentando gradativamente a nossa produção nacional do petróleo e dependendo menos da importação. Até que chegou o advento aí do pré-sal, que foi um grande desafio tecnológico de perfurações, né, de 4.000, 5, você tem 3.000 metros de lâmina d'água, e depois você perfura 4.000, 5.000 metros a partir do fundo do mar.
Então, os países parceiros do Brasil, na época, desistiram desse processo, porque levavam 6 meses para fazer uma perfuração. Agora, com a tecnologia da Petrobras desenvolvida, essa perfuração já está em um mês ali, praticamente, já consegue fazer essa perfuração, e o volume de produção de um poço de petróleo está elevadíssimo, o que faz cair o custo. É um dos custos mais baixos internacionais. A gente perde só para a Arábia Saudita, lá, né, porque lá o pessoal cavoca ali para um pouquinho a terra, já está saindo petróleo, né? Já é bem mais fácil no Oriente Médio. Mas, tirando o Oriente Médio, o nosso custo ele já é um dos mais competitivos, por conta da alta produção de cada poço do pré-sal. Então, hoje, já é 75% da produção brasileira de petróleo já é do pré-sal. Só que quando o governo brasileiro, o governo Lula, disse que iria desenvolver e prospectar do pré-sal, as mesmas vozes do passado que diziam que nós não tínhamos tecnologia, que não tínhamos capacidade, que não ia ter custo suficiente para ter viabilidade a produção do pré-sal, repetiram o erro do passado, né, de julgar a capacidade tecnológica do Brasil e da Petrobras e receberam uma grande invertida tecnológica, na verdade, né? Porque nós somos os pioneiros nesse tipo de exploração, o que colocou o Brasil num patamar bastante considerável de reservas de petróleo internacional. Nós éramos o quê? O 17º colocado no mundo, nós pulamos para a terceira colocação, né? O terceiro no ranking, dentro das expectativas existentes do pré-sal. Então, não é pouca coisa, né? É um salto gigantesco para dar uma autonomia e uma autossuficiência de petróleo no Brasil e com capacidade de refino. Nós temos as refinarias para produzir gasolina, diesel e gás de cozinha. Então, nós não precisamos hoje depender de uma quantidade elevada de importação. Talvez um lote pequeno, né, 2%, 3%, talvez no máximo 5% de importação, não porque nós não temos petróleo, mas porque para algumas produções é bom você fazer um balanceamento, utilizar um óleo bem fino, né, um petróleo bem fino, numa mistura com um petróleo nosso um pouco mais viscoso, para poder garantir um processamento dentro da refinaria. Então, é importação para um balanceamento, e não uma importação porque eu não tenha petróleo para ser processado, né? Então, o Brasil é vitorioso, e a Petrobras é vitoriosa por essa conquista tecnológica. Eu acredito que bateu o desespero na concorrência. Essa é a verdade de fundo, né? O que acontece? A Petrobras descobriu, né, uma tremenda, né, reserva aí de petróleo, que é o pré-sal, e precisava explorar esse petróleo. Então, o que ela fez antes? Você não pode chegar em alto mar, fazer a perfuração, tirar petróleo e deixar jorrando petróleo no mar. Então, você tem que produzir toda a cadeia de tubulação para poder processar, transportar e processar esse material. Então foi feito o quê? Uma fabricação simultânea de plataformas, fabricação simultânea de mais dutos e simultâneo também uma atualização metalúrgica das refinarias da Petrobras. Por causa do protocolo de Kyoto, né, nós tínhamos que produzir combustíveis também com baixa emissão de enxofre, né, e tinha que adequar a produção a qualidade do nosso diesel. Então, o que foi feito? Esperou-se chegar no governo Fernando Henrique, ao final da vida de uma refinaria, que é de 20 anos, nós pedimos prorrogação, né, dentro desse acordo do protocolo de Kyoto, e a partir daí nós íamos o quê? Já que venceu meus 20 anos de refinaria, eu vou construir uma nova refinaria
porém já atualizando metalurgicamente os equipamentos para conseguir processar o petróleo brasileiro, que ele era um pouco mais agressivo, um pouco mais corrosivo. Então, nós fizemos tudo isso simultaneamente. Esse foi o período que eu entrei na Petrobras. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida inspecionando equipamentos, né, que nem o período que eu entrei. Nós chamávamos de tsunami de equipamentos, para vocês terem uma ideia, o volume de compra de equipamentos que a Petrobras realizava. Todas as refinarias no Brasil sendo atualizadas metalurgicamente ao mesmo tempo. Então, isso foi um boom de desenvolvimento metalúrgico, de geração de emprego de técnicos, engenheiros, ao ponto de vivermos o pleno emprego, de ficar com taxas de 4% apenas, né? Tudo isso baseado no investimento da Petrobras. 70% do PAC 1 do governo Lula era investimentos da Petrobras, já para atender essa atualização metalúrgica das refinarias. Então, o que a Petrobras fez? Ela teve que tomar empréstimos no mercado internacional para poder comprar os equipamentos, atualizou as refinarias, preparou as tubulações, comprou as plataformas e desenvolveu os equipamentos de perfuração lá do pré-sal, que foi inventado, não tinha nenhum lugar no mundo que fazia aquilo. Os meus amigos da área da inspeção iam nas fábricas para desenvolver e acompanhar a fabricação de uma super broca e uma super válvula para suportar altas pressões de corrosão no fundo do mar, porque não existia no mundo. Então, nós estávamos inventando, era tecnologia de ponta. Brasileiros, engenheiros e técnicos envolvidos nesse desenvolvimento. Então, tudo isso sendo feito de maneira simultânea para que nós tínhamos 3 anos ou 4 anos para inventar os equipamentos para, na hora que extraísse o petróleo, ter condições de processar nas refinarias. Então, foi uma ousadia, foi uma coragem de governo, foi uma coragem de gestão, coragem de empresa, técnicos e engenheiros, para superar esse desafio da barreira do pré-sal. E aí a Petrobras ela ficou endividada. Por quê? Investiu nos equipamentos, na preparação de toda a estrutura, para que, na hora que iniciasse a produção do pré-sal, você poderia ir começando a amortizar a sua dívida conforme o aumento da produção do petróleo fosse acontecendo. Então, nenhuma empresa, então, uma empresa estar falida é uma situação, uma empresa estar endividada é outra. Então, a Petrobras, ela ficou endividada, isso é uma verdade. Porém, em nenhum momento em situação de chegar ao ponto de falência, né, ou insolvência. O que aconteceu foi uma crise internacional que afetou todo mundo, não foi só a Petrobras. Só que ela conseguiu, né, e tinha condições de garantir ali os seus pagamentos, né? Ela não ficou em nenhum momento ali inadimplente com relação às suas dívidas. Só que nesse exato momento também ocorreu a questão da Lava Jato pressionando a empresa contra corrupção com o assunto individual. Nas telas da TV, uma tubulação de petróleo toda enferrujada, né, toda carcomida. Você falava da dívida da Petrobras, e na sequência você falava da suspeita de corrupção ou da Lava Jato, a corrupção existente. Então, a população ela foi levada a associar a dívida da Petrobras com um tremendo roubo, sendo que se pegar as contas da Lava Jato, todo o valor estimado de desvio que ocorreu, nós não negamos que ocorreu o desvio, olhar o período de faturamento da Petrobras, não chegou a 1% os valores de desvio, olhando o valor do lucro, hein? Não estou nem dizendo o valor de investimentos. Então, todos nós somos contra a corrupção, somos contra o desvio de recursos, né? Não podemos concordar com nada disso, mas também não podemos concordar com a falácia de que 1% de desvio é capaz de falir uma empresa do porte da Petrobras. Né? Então, também é uma realidade que a gente precisa levar em consideração. Certo?
super bate-papo.